Então vamos lá. Muito obrigado, Nelson, mais uma vez, pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui junto. Cumprimento uma vez mais a todos que estão aí conosco no chat, depois que acompanharão pela gravação. Para mim, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa luz, eu diria, que tem clareado a nossa existência, a nossa conduta, as nossas ações. E refletir acerca do Evangelho é uma das formas, né, que nós temos, eu penso que a melhor maneira que nós temos de caminhar com segurança, né, porque a vida ela traz os seus desafios e, e esses desafios eles antes de serem provas ou expiações, eles são oportunidades de aprendizado. E, e penso mesmo que que Deus espera de nós nesse momento é que a gente aprenda, né? E estou dizendo isso porque o nosso tema, né, na sementeira da vida, é na verdade uma mensagem de Emmanuel que está no livro Abrigo, e é uma mensagem que o Emmanuel vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa essa necessidade de ter atenção naquilo que a gente se propõe a fazer, contudo, de um ponto de vista que a mim particularmente foi muito interessante, que não é um ponto de vista meramente religioso. É a gente olhar para o que a gente tem feito, né, e o que a gente tem buscado, principalmente, de um ponto de vista é, essencialmente espiritual, né? Porém, sem nenhum viés ou sem nenhuma tendência meramente religiosa, né? E eu achei isso importante, porque na sementeira da vida, né, o Emmanuel tá, de certa forma, trazendo aqui um pouquinho daquilo que foi trazido lá no livro Pensamento e Vida, né? No livro todo, né, a gente vai ver aqui que há bastante semelhança no tópico, né, abordado por Emmanuel, mas sobretudo no prefácio, né, ali quando Emmanuel diz que ele está trazendo esse livro para que os encarnados possam ser lembrados que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. E isso é tão importante porque às vezes nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos nos aprofundando na doutrina espírita e corremos um grave risco que é de achar que evolução espiritual acontece no espiritismo e só no espiritismo, né? Ainda que a gente não diga isso explicitamente, mas muitas das nossas ações revelam que há no nosso íntimo uma certa ideia, ainda que inconsciente, que a evolução espiritual só acontece no espiritismo, né? E num grau mais complicado, eu diria, desse pensamento, a evolução espiritual acontece só no centro espírita ou só nas atividades do centro espírita. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente muitas vezes se permite, de uma maneira muito evidente, muito clara, a gente se permite algumas atitudes fora da casa espírita que a gente não permite dentro. E vice-versa, né? E vice-versa. Atitudes que a gente naturalmente toma na casa espírita, mas que fora nos parece um tanto que mais difícil. O que então revela para a gente que ainda há para nós algum tipo de divisão entre o que Emmanuel vai chamar lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida de templo e oficina, né? O local de oração e o local de trabalho, vamos dizer assim, né? E estou ressaltando isso porque, por exemplo, né, assim, às vezes no centro espírita a gente tem um cuidado muito grande de ser paciente, de ser educado, de ser fraterno, né? A gente tem esse cuidado muito grande, mas é um cuidado que ele parece muito um cuidado muito peculiar do ambiente, né? Então a gente está na casa espírita e aí dentro da casa espírita a gente tem uma conduta. Fora
muitas vezes a gente se permite, né, ações que talvez não tenham sintonia com a proposta ou com o propósito espírita. E a mensagem do Emmanuel vai falar da mente. Por quê? Né? Porque isso é o tema central da nossa existência. Se nós não cuidarmos da nossa mente, e o que é mente aqui? É por isso que mencionei no início o livro Pensamento e Vida. Porque lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel vai conceituar o que é mente para ele. Ou pelo menos na percepção daquilo que ele está trazendo. Né? O que é a mente? A mente é, a mente é o centro das atividades anímicas do espírito. Vamos dizer assim, a mente é o motor das atividades anímicas. Por isso que ele compara com um espelho, né? Então, a mente é um espelho. O que significa isso? E aí ele vai falar, de certa forma até um pouco complicado, mas ele vai comparar a mente com um espelho, e quem estudou aí ótica, né, na física, no ensino médio, vai talvez se lembrar, se a gente pensar um espelho côncavo ou um espelho convexo, né, fica mais fácil, mas se a gente pensar um espelho côncavo aqui, o espelho tem a face do espelho, o raio de luz bate na face do espelho e é direcionado para o foco, né, o ponto focal ali do espelho. E o Emmanuel vai dizer que a face do espelho é o coração, e o centro focal, ou o centro das ondulações, nas palavras de Emmanuel, é o cérebro, né? A fonte ali dos raciocínios. Então, o que é a mente para o Emmanuel? É o conjunto cérebro-coração. E o que é a atividade mental ou o pensamento? Né? O que é o pensamento? O pensamento é o resultado de- é, é a- é o resultado da atividade desse motor. Né? Então, a mente, que é formada de coração e cérebro, isso quer dizer que é, coração e cérebro formam um macro conceito, né? Vamos dizer assim, tá junto, você não pode separar inteligência e sentimento, fazem parte de uma coisa só, que é a mente. A mente formada do coração e do cérebro, em atividade, produz o pensamento. E eu estou dizendo isso porque cuidar da nossa mente, né, é o essencial. O que é isso? É cuidar do nosso coração e do nosso cérebro, da nossa atividade cognitiva, né, atividade racional, vamos dizer assim. Percebendo que aqui nós estamos num todo, né? Então, o que significa isso? Significa que o sentimento impacta o raciocínio e o raciocínio impacta o sentimento, né? É, Você consegue perceber isso de maneira muito clara quando você consegue ter ideias melhores com aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, você não consegue ter boas ideias, né? Você não se engaja, você não faz, né? Então a mente é o conjunto coração-cérebro que funcionam produzindo pensamento, né? Então o pensamento é o resultado da atividade anímica e a mente é esse motor, né? Eu estou dizendo isso porque esse é o ponto central da nossa encarnação. O tema do livro Pensamento e Vida é sobre a mente. Por quê? Porque é o tema central. E aí, quando a gente se permite ter uma conduta no centro espírita e outra fora, sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de vigilância, sem nenhum tipo de consideração, é muito provável que a gente não esteja trabalhando a nossa mente dentro daquele conceito ou dentro daquele entendimento, né, sobre moral, sobre vida. E o essencial aqui é trabalhar a mente, é trabalhar a nossa percepção e a nossa avaliação das coisas, sem o que não conseguiremos essa tal purificação que a gente tanto fala. Se não chegar no meu coração e no meu cérebro essa ideia de renovação, não vou conseguir avançar, não vou conseguir purificar a minha alma, né? Então, é muito interessante que essa mensagem se chame Na Sementeira da Vida e o Emmanuel vai falar da mente. Porque, no fundo, se nós queremos renovar o destino, e aí volto na fala do prefácio do Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, o que quer dizer isso? Se a mente é o espelho
o pensamento é a atividade desse espelho. Então, a atividade significa que eu estou recebendo raios e emitindo raios. Essa emissão está criando um cenário. E é para ele que eu estou caminhando. Né? É para esse cenário que está sendo criado através da minha reflexão, do que eu reflito, né? Do que eu absorvo e reflito. Isso está criando a minha vida e eu estou caminhando nisso. E então, o que quer dizer? Quer dizer que mu mudar a nossa mente, né, a metanoia que o João Batista falava. A mudança de mente quer dizer, limpa a face do espelho, né, limpa a face do espelho para ele ficar mais puro, para ele absorver os raios e refletir os raios de maneira mais pura, e ajeita esse centro focal, né, para que as coisas possam ser absorvidas e discernidas, né, de maneira melhor. Então, no fundo, purifica o coração e esclarece as ideias. Porque sem isso, a gente vai ficar 30, 40, 50, 60 anos, 90 anos no movimento espírita e talvez vai sair igual entrou, ou muito parecido, né? É claro que isso não quer dizer que a evolução é uma corrida, mas isso chama a gente para o ponto central da encarnação. Por isso que o Emmanuel está chamando a mensagem de sementeira da vida. Então, o que a gente está semeando? O que é que a gente está semeando? Porque isso colheremos. Né? Então, cuidar da mente, cuidar da nossa atividade mental é essencial. E aqui nós estamos abordando de um ponto de vista que é como é que é, essa moral espírita vai fazendo parte da minha alma, né, do meu ser, de quem eu sou. É se isso vai fazendo parte de todas as áreas da minha vida. Aí você fala assim, não, mas vai ficar complicado demais. Eu falo, não, vai ficar muito mais fácil, né? Vai ficar muito mais fácil, porque a proposta aqui é de coerência. Não quer dizer que nós vamos conseguir tudo daqui para frente. Mas eu preciso entender que em todos os locais, com todas as pessoas, em todas as situações, o chamado é o mesmo. Então, é encontrar dentro dessa moral espírita a melhor conduta que a gente consegue adotar perante a gente mesmo. Né? Então, se lá no centro espírita eu prego humildade, mas fora do centro espírita, quando alguém grita comigo, eu grito de volta, eu não entendi. Isso não ainda não está fazendo parte de mim, esse conceito de humildade que silencia não pelo acovardamento, mas porque já entendeu que não vale a pena gritar de volta, não vale a pena brigar de volta. Então, se num centro espírita, num grupo espírita, num estudo espírita, numa palestra espírita, eu entendo que a vaidade, né? Poxa, eu não preciso querer ser o melhor, porque ou melhor dizendo, né, eu não preciso querer me sobrepor a ninguém. Eu posso querer ser a melhor versão minha, né? Isso é maravilhoso, ser o melhor que se pode ser. Mas se numa atividade espírita eu consigo pensar a vaidade, né, como algo que precisa ser trabalhado, precisa ser adequado, né, precisa ser direcionado de maneira melhor, se eu entendo isso aqui, mas na vida é, na vida eu estou tentando sempre estar acima dos outros, a aparecer, a ser destaque, e para isso muitas vezes eu estou atropelando, né, as pessoas à minha volta. Bom, então ainda não está fazendo parte. E fazer essa conexão, pelo menos dentro daquilo que venho refletindo para comigo mesmo, fazer essa junção, para que a atividade espírita ela seja a grande a grande orquestradora, né, de tudo, de todas as áreas, isso não é muito fácil, porque a gente é condicionado pelo ambiente. Né? A gente acaba sendo influenciado e condicionado muito pelo ambiente. E é por isso, e é exatamente por isso, que a gente precisa fazer um esforço para que tudo isso que a gente reflete na doutrina espírita, com os livros, com as mensagens, com as palestras, com os eventos, enfim, com todo esse material que já nos foi dado, de tudo isso, fazer com que isso se incorpore na nossa mente,
a fim de que a nossa sementeira seja melhor, é o ponto crucial, né? É o ponto crucial, porque significa que eu preciso entender que todos os lugares são lugares para se trabalhar o espírito. Eu me lembro uma vez, estava conversando com um amigo, e ele falava, né, de vários projetos, várias coisas assim, e que envolviam muitas mudanças, né, muitas escolhas difíceis, mas muitas mudanças também. E, e aí ele falando, né, falando para mim sobre isso e tudo. E isso envolvia mudanças, né, de cidade, de até às vezes de país, enfim. E aí, uma certa hora ele falando, né, e que talvez também eu poderia, né, então entrar aí entender, né, essa percepção de trabalho também, enfim. E aí ele falando sobre isso, falando assim, ó, e às vezes eu tô falando aqui sobre essas coisas e você tá pensando no centro espírita que tá na sua cidade, né, que se você se mudar, o centro espírita, né, como é que fica? E eu tava mesmo, né? Eu tava pensando, nossa, mas um plano tão gigantesco, né? E o centro espírita, né? E o meu centro espírita lá na minha cidade? E aí ele falou assim, Gustavo, nosso centro espírita é o mundo. Isso me marcou profundamente. Nosso centro espírita é o mundo. E eu acho que essa é a ideia aqui, né? O nosso centro espírita é o mundo. Então a gente está semeando o tempo todo. Só que se eu não incorporo a moral em todas as áreas da minha vida, em todas as situações, em todos os locais, com todas as pessoas. Eu não estou falando de ser moralista, nem moralizador, porque o espírita não veio para transmitir moral para ninguém, o espírita veio para moralizar-se dentro daquilo que a gente entende que é a moral pura, né? Que é a do Cristo. Então, se a gente não entender, né, que todas as áreas precisam da nossa vida, precisam desse toque, dessa moral, a gente ainda vai estar separando, como diz Emmanuel, o templo da oficina. E o ponto central aqui, acho que é o ponto que mais me impacta. Enquanto eu permito essa divisão, eu ainda não estou trabalhando a minha mente. E esse é o maior problema. Enquanto eu acho que num ambiente eu sou de uma forma e no outro ambiente eu sou de outra, isso ainda não está fazendo parte da minha mente. E esse é o ponto central. Então vamos ao texto, para a gente poder comentar. Eu vou ler o texto não é muito longo, e acho que vale a pena a leitura. Mas fica também a indicação, né? Está no livro Abrigo, é um livro curto até de Emmanuel, um livro com 20 capítulos apenas, e ali logo no quarto capítulo nós temos a mensagem Na Sementeira da Vida. Aí o Emmanuel diz assim, descerra o santuário da própria mente ao fulgor da luz espiritual que nos clareou a inteligência, a fim de que possa semear um novo destino à distância das sombras. Assim, essa mensagem, para mim, é uma mensagem muito densa, muito profunda. Então, é uma mensagem que talvez mereceria aí de nós algumas horas de reflexão, de ponderação, de discernimento. Porque só esse parágrafo aqui, o Emmanuel foi muito profundo. O que ele está dizendo é assim: abre a sua mente para a luz espiritual. Ou seja, permita que essas ideias da moral, da conduta espiritual, da percepção espiritual, se permita que isso vá é, entranhando mesmo no seu coração, nas suas ideias, no seu pensamento, a fim de que possa semear um novo destino à distância das sombras. Isso quer dizer, enquanto a gente não aprender a sentir e pensar, raciocinar, melhor dizendo, né, para ser bem preciso, a sentir raciocinando como espíritos, a gente ainda vai buscar o transitório. Que esse, a meu ver, é o maior desafio do encarnado. O maior desafio é usar o tempo para conquistar aquilo que o tempo não pode comportar. Esse é o grande desafio.
Nós estamos inseridos no tempo, então tem uma data, né? Tem uma hora ali que você nasceu, vai ter a hora que você vai desencarnar. Nós estamos inseridos no tempo para conquistar o que o tempo não é capaz de comportar. Isso quer dizer, inseridos no tempo para conquistar aquilo que é eterno. O que é? Sentimento e entendimento. Por isso que o Emmanuel está falando da mente aqui. E a questão é que se a gente abre a nossa mente para aquilo que é espiritual, isso não significa desprezo da vida terrena, isso não significa abandono da vida terrena, porque abrir a mente ao entendimento espiritual é compreender que a vida terrena ela é importantíssima, né? O espiritualizado iniciante despreza a vida material, porque ele acha que a grande beleza da vida é viver o espírito, né? Aí ele não sabe dizer por que ele encarnou, né? Isso é um ponto, né? A gente pensar, se a vida material ela é tão desprezível, por que é que a gente veio, né? Ficássemos por lá, né? Então, o espiritualizado iniciante, ele menospreza o corpo, ele menospreza a vida, a existência, né? Ele às vezes até se envergonha da existência. Mas à medida que a gente vai avançando, sobretudo sob a luz do espiritismo, nós entendemos que a vida material, ela é extremamente importante, porque é apenas através da vida material que a gente é capaz de testar essa tal purificação que a gente diz que alcançou, né? Então, o espírito desencarnado planejando, eu sempre brinco com isso, né? O espírito desencarnado planejando a encarnação, a meu ver, é como uma pessoa planejando a dieta, né? A pessoa jura que a partir de segunda-feira, hoje é sexta, né? Segunda-feira em diante, ela vai cortar o açúcar, ela vai diminuir o carboidrato, ela vai comer mais salada, ela vai se alimentar mais de fruta. E aí ela se propõe, né? Porque ela jura que vai dar conta, aí começa na segunda-feira, passa a segunda, terça, na quarta-feira, ela já está perguntando quem foi que pensou nessa dieta, né? E foi ela própria. É assim, para mim, é o espírito planejando a própria encarnação. Ah, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê, você pode me pôr uma família difícil, com questão de saúde, né? É que tem a mensagem do Humberto Campos, né? Que o espírito desencarnado faz um pedido assim, né? Nossa, eu estou muito devedor, eu quero ir numa família difícil, com dificuldade financeira, com problema de saúde, eu quero ser abandonado pela minha esposa, né? Aí os espíritos falam assim, ah, mas pra quê, né? Isso tudo. Aí o benfeitor pega a solicitação, vai para as esferas superiores e retorna com a decisão, né? Fala, olha, a gente considerou que isso aí ia ser muita coisa para você, então você vai encarnar como médium, né? A gente trocou tudo isso aí para você trabalhar como médium. Aí fizeram lá uma proposta para o companheiro, né? Então a gente vai entendendo que a vida física é o momento crucial da autoavaliação. Mas o outro extremo, né, se existe um extremo que é a pessoa que despreza a vida física e, né, despreza o corpo, não cuida, né, como talvez seria apropriado, existe outro extremo que é a pessoa que encarnou demais, né? A pessoa ela afundou, como o Emmanuel tem uma expressão que eu adoro, que é o afundar na carne, né? Ela está completamente imersa ali. E é, isso também não é produtivo. No mínimo é isso, né? No mínimo não é produtivo. Então, o ponto é que nós estamos vivendo as experiências e todas elas têm valor, senão elas não aconteciam. Mas nem todo mundo percebe o valor das experiências, porque está muito enviesado, né? O que nós dizemos quando temos uma contaminação na amostra, né? Está fazendo uma amostra estatística, tá enviesada essa amostra, quer dizer, ela está tendenciosa. A gente olha muito buscando aquilo que a gente idealizou, né? Mas o Emmanuel está convidando a gente a ampliar a percepção dentro daquilo que é espiritual. Porque olhar a vida com os olhos do espírito significa perceber o valor das experiências, o valor das relações, o valor das pessoas, o valor dos próprios esforços, né? Das próprias frustrações. Porque, no fundo, é isso que importa, né? O Emmanuel, de novo, né? Sempre o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
quando está ali escrevendo o capítulo, quase o capítulo final, né? Se não me falha a memória, é o capítulo 25, e ele está ali dizendo sobre é porque ele inicia o livro dizendo que ele vai contar a história humana, né? E aí todo mundo está esperando a história das civilizações, né? Assim, com mais detalhes. E aí a pessoa que tem muito um viés de historiador, às vezes não encontra ali o que procura, mas porque o Emmanuel, que é a reflexão que ele vai fazer ao final, né? Ele diz assim, olha, é, a história humana, ela não é a história dos cenários que se modificam, né? Não é a história dos cenários, das, das, das instituições, não é isso. A história humana é a história dos atores, né? Porque ele vai dizer assim, ó, mudam-se os cenários, mas os atores são os mesmos. E a história humana é a história dos atores, né? Dos espíritos que estão evoluindo. Agora, se foi na civilização romana, se foi na civilização grega, se foi na civilização africana, se foi na asiática, a paisagem, né? Ela não importa. E o encarnado muitas vezes está olhando para a paisagem, né? Então ele olha para a história humana e aí ele vai no Império Romano. Mas não pensa que existe imperador romano encarnado hoje. E não observa a vida desse ponto de vista, né? Olha só como que os padrões se repetem, né? E aí atentando aos próprios padrões. E aí o Emmanuel pede para a gente abrir a mente à luz espiritual, porque você começa a raciocinar de forma diferente. Isso impacta, precisa impactar a maneira como a gente enxerga a vida. Se não impactou, tá errado. Tem alguma coisa errada. Se antes de ter a revelação espiritual e depois você tem a mesma visão da vida, tá errado. Tem alguma coisa que precisa ser reformulada, precisa ser revista. Porque a revelação espiritual ela precisa impactar a maneira como a gente enxerga a vida. Senão, muito provavelmente ainda não atingiu o campo mental, né, que é o essencial aqui. Então, aí vamos lá. O Emmanuel diz assim: o pensamento é o embrião de toda a lavoura do espírito, e do espírito dimanam todas as leis e todas as forças que garantem a excelsitude da vida e do equilíbrio e o equilíbrio do cosmos. Ou seja, a gente é como se for o pensamento é a atividade, né? Então, através do pensamento é que a gente está semeando, é isso que ele está dizendo. Então, o que que eu estou encontrando na minha vida tem a ver com o que eu tenho pensado ou o que eu pensei antes, né? O que eu semeei, o que que eu planejei, o que que eu quis, o que que eu desejei, né? E aí, e do espírito de mão, todas as leis e todas as forças que garantem a excelsitude da vida e o equilíbrio do cosmos. Isso é interessante. Nossa mente é a matriz dos valores destinados à nossa plantação de dons inefáveis para a imortalidade. Ou seja, é através daquilo que a gente cultiva na nossa mente que vai impactar aquilo que a gente pensa, esse produto mental, né, que é o pensamento, e através do pensamento é que a gente vai é, faceando aí os desafios. Isso parece muito espírita, né? Parece, e é, né? Não deixa de ser, mas é algo que a neurociência, de certa forma, compreende hoje, né? Porque aquilo que você mais pensa, é, você, você cultiva, o tipo de pensamento que você cultiva favorece conexões neuronais. E através dessas conexões, há reforços de comportamentos, de postura. Então, a pessoa que se acredita doente, pode acontecer de ela começar a ter os sintomas, porque ela foi reforçando caminhos no próprio cérebro que ativam essa percepção dos sintomas. Então, não é nada místico que o Emmanuel está dizendo aqui. Se você, se você cultiva um pensamento de que você não vai dar conta, isso ativa regiões do cérebro, vai criando conexões cerebrais que favorecem esse tipo de conduta. Então, o nosso cérebro, que é um instrumento, ele, ele é vivo, de forma que ele vai se transformando à medida daquilo que a gente vai fornecendo para ele. Então, não é que para dar conta, basta pensar que vai dar conta. Não é isso. A questão é que pensar que não vai dar conta é reforça, né? Reforça para nós essa ideia de que talvez nós não vamos conseguir.
Então, a pessoa que se acredita muito ignorante, a pessoa que se diz é, muito desastrada, a pessoa que se diz, ela vai reforçando isso e, de certa forma, até, às vezes inconscientemente, for reforçando comportamentos que favorecem esse tipo de visão, né? Então, o que o Emmanuel está falando aqui não é nada místico, né? É algo que nós estamos caminhando para entender do ponto de vista material. E o Emmanuel já está trazendo aqui uma visão espiritual da coisa, né? Aí ele diz assim: toda colheita obedecerá à sementeira, tanto quanto as nossas realizações se expressarão onde estivermos, segundo pensarmos. Por isso que é importante essa questão da coerência. As nossas realizações são expressão daquilo que a gente pensa. Então, se fora do centro espírita eu me permito realizar algo não tão digno, isso também é fruto de um pensamento. E é exatamente por isso que, se eu não percebo que deve existir, ou devemos buscar a todo momento essa coerência entre aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente pratica na vida, quando a gente não entender que há uma ligação muito forte é, nessa coerência com aquilo que vai fazendo parte da nossa mente, a gente não vai renovar o nosso padrão mental. Eu preciso entender, porque toda realização minha é fruto de um pensamento. Então, fora do centro espírita, eu vou também expressar o meu pensamento. E aí, o que que tem, né, no meu pensamento para ser expressado? E aí, apenas para a gente poder finalizar aqui a leitura da mensagem, o Emmanuel diz assim: arroja da lâmpada viva da ideia os raios de amor que possam trazer em teu benefício o amor que preside os mecanismos do universo. Então, ele está favorecendo, fala, olha, fortalece os raios, né, a ideia, os raios mentais do amor, né? Porque isso vai fortalecendo essas conexões mesmo do espírito, né? Não esperes uma galeria de triunfo entre os homens para emitir a força silenciosa que te reajustará o caminho. Toda viagem começa de um passo, toda caridade encontra início na gentileza. Então, não espere alcançar essa ou aquela posição. Não, começa agora, né? Começa agora com aquilo que você tem, ainda que seja só mesmo uma questão do pensamento, né? Aprendamos a semear mentalmente, renovando-nos para o bem supremo. Para o supremo bem, né? É uma colocação que resume um pouco do que a gente vem falando. E aí, lá no final, ele diz assim: Cristo, o mestre dos mestres, guardou acima de tudo a mente nos desígnios do Pai Criador, desdobrando-se no ideal de servir, sustentando o verbo e os braços na construção do bem sem limites. Se estamos esposando o Evangelho por abençoado roteiro de nossa peregrinação para os altiplanos da vida, esqueçamos o mal que nos tem perturbado a romagem para fixar nossos melhores propósitos no ensinamento do Cristo, a fim de nos convertermos em instrumento para sua excelsa extensão. Então, basicamente o que o Emmanuel está dizendo é assim: o exercício moral, se ele for a todo momento, com todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as situações que a gente conseguir, que estiver dentro das nossas forças, isso vai fortalecer em nós essa conduta. Não é que eu vou fingir humildade para ver se um dia eu fico humilde. Eu acho que a perspectiva é mais bonita. Eu vou tentar trabalhar, encontrar essa virtude, né? Puxa, será que aqui eu menosprezei alguém? Será que eu poderia ter sido um pouco mais fraterno? Será que eu poderia ter ouvido melhor? Eu vou tentar, entendendo que isso é um processo, que isso leva tempo, né? Mas eu vou tentando, e aí eu vou encontrando esses caminhos, porque a nossa existência também é guiada, né? Os espíritos estão guiando a nossa existência. Então, é muito significativo que a gente faça esses esforços de buscar, fora do centro espírita, raciocinar com os olhos do espírito, sentir com o coração espiritual. Porque aí você vai olhar para cada ser, para cada pessoa que cruza o seu caminho, você vai olhar e falar: meu Deus, ali é um espírito em evolução. Ali é um espírito que está em aprendizado. E aí eu vou olhar para cada situação com outro olhar. Né? Uma das mensagens, uma das trovinhas da Meimei, né, que gosto muito,
é que ela diz assim: perdoa, guarda na mente este aviso lapidar, viverás eternamente. Não adianta odiar. Isso mostra o impacto, né, de pensar como espírito. Vou cultivar ódio. Alguém vai gritar comigo, eu vou gritar de volta. Será que não há condutas melhores? Nem a covardia, nem a violência. Mas será que não há condutas melhores? Será que eu já não tenho condições de fortalecer em mim esses ideais superiores também em contextos desafiadores, né? Porque a sementeira acontece na vida o tempo todo. E é por isso que, creio eu, Emmanuel tem abordado o assunto da mente numa mensagem chamada Na Sementeira da Vida. Porque isso é o essencial. Saber incorporar na própria mente os valores do espírito. Porque quem assim faz não depende mais de contexto, ou passa a depender cada vez menos de contexto, de ambiente, de cultura, porque vai alcançando condutas próprias. Condutas próprias. Não podem me xingar porque eu não vou xingar de volta, porque isso não faz parte de mim, ou pelo menos não mais. Né? E aí a gente vai fortalecendo esse evangelho que a gente tanto fala, através dessa pequena percepção de que todo lugar é lugar para se praticar a moral cristã. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Muito